Olá pessoal, bem-vindos, estamos começando mais um episódio do Tributos e Direito Podcast. Comigo aqui o Júlio César Santiago, beleza Júlio? Tudo bem, Rogério? E também o professor Kleber Barros, tudo bom professor? Tudo tranquilo, melhor agora com essas presenças ilustres. O professor Kleber, ele é professor de direito tributário, advogado tributarista também com muitos e muitos anos de estrada, tem bastante história para contar aqui pra gente, né? Hoje nós vamos conversar sobre carreira, né? Você quer ficar milionário com a advocacia tributária? Brincadeira, né? Mas vamos uma conversa séria e descontraída sobre realmente carreira, sucesso e insucesso na advocacia tributária. Mas antes, né, Júlio? Já sei que eu tenho que fazer. Eu tenho que pedir para a galera dar o seu like aqui. Também tenho que pedir para o pessoal compartilhar o canal, né, com os seus conhecidos, né? E dar o feedback pra gente, né? Deixe sugestões, né? Sugestões, comentários, comente aí, poxa, é legal, ou algum tema assim legal que você quer ouvir. O Tributos de Direito está sempre de ouvidos abertos e portas abertas para quem quer conversar sobre direito tributário. Lembrando que aqui não é um seminário, não é um simpósio, é uma conversa, não é um debate, mas você aprende mais do que se estivesse nesses ambientes, às vezes, né? Então, professor Kleber, né? Como é que a gente pode começar, né? Iniciar aqui essa conversa, né? Sem fugir daquela pergunta clássica que você é expert no assunto, né? Como uma pessoa que está nos ouvindo, que quer, digamos assim, iniciar uma carreira no tributário, o que ela precisa fazer para ter sucesso nesse mercado que é tão competitivo? Primeira coisa, vamos começar aqui. Começar do começo. Derruba o professor, fica só Kleber aqui e vamos lá. Eu quero fazer aquela introdução já inicial, né? Mas com toda a sinceridade agradecer o convite de vocês. Obrigado, a gente agradece. Já tinha visto, já tinha sido notificado lá do podcast, achei muito interessante, pioneirismo aqui. Tributos e direito, tá? E como já foi falado, né? Deixar o like, não cai o dedo, é menos de um segundo, tá? E é o que faz o podcast ter um alcance maior. E aquilo que a gente sempre fala, né? Democratizar um tema que é tão complexo e é visto como um bicho de sete cabeças. Então, quanto mais informações, e como o Rogério falou, de forma direta, objetiva, descontraída, no tempero certo, eu penso que vai somar bastante aqui no nosso cenário. Estava faltando algo nesse tom e eu parabenizo aqui vocês com toda sinceridade. E falando aqui da sua pergunta, como iniciar a carreira na área tributária, a pergunta que eu mais recebo é essa. Naquela caixinha do Instagram, né? Como eu vou ficar rico? Como ficar rico? A pessoa já quer ficar rico. O pessoal pensa... Ficar rico da noite pro dia, né? Não, é ficar rico com fórmula mágica. O que o pessoal quer, não todos, mas boa parte pensa que a advocacia tributária você pega uma varinha mágica, você bate assim e aparece... euros, aparece ouro, diamante, e tem muita gente que infelizmente se ilude e vai atrás disso. Se existe, gente, eu não conheço. Eu não conheço nada ainda honesto que você constrói o sucesso e riqueza, né? Falando financeiramente, da noite para o dia. Tem gente que vende isso, né? Eu nunca comprei, então não posso dizer se funciona, né? Mas pelo que eu ouço, parece que não funciona muito bem, né? Mas de onde vem esse mito em que criaram que a advocacia tributária é um nicho de ouro do direito? Eu particularmente conheço advogados assim, ultra bem-sucedidos assim, que não são tributaristas, são advogados de trabalhistas, advogados de família. De onde vem essa áurea, né? Eu sempre falo o seguinte, eu tenho que puxar o peixe para minha brasa, ou é a brasa para o meu peixe, eu sempre confundo aqui esse ditado. É uma área que você pode ser bem sucedido? Lógico que é. Mas eu sempre falo, gente, no direito você pode ser bem sucedido em qualquer área. Direito do trabalho, família, consumidor, são características distintas, mas uma não foge. É mais transpiração do que inspiração. Eu gosto muito do direito tributário por algumas características, né? Eu sempre falo que a minha escolha por direito tributário não foi por amor. Foi pela dor, né? Foi pela necessidade. Como eu já me formei já fora dos padrões habituais, eu concluí o ensino médio com 30 anos, que já é algo bem fora do padrão, né? 30 anos. Então, eu concluí por aquele chamado
ensino de jovens e adultos, que eu estudei sempre em colégio público. Eu pegava apostilas, eu trabalhei durante 15 anos como camelô, talvez. Caramba. E talvez não, com certeza. Um dos diferenciais da minha carreira como advogado vem disso. Eu vendia relógio, então você tinha que ter... Você vendia o tempo, né? E você tinha que ter desenvoltura para vender. E hoje não parece, eu sempre falo isso pro pessoal, eu sou extremamente tímido. Ou era. Não parece. A considerar pelos stories aí que a gente viu. A minha característica, isso é o quê? Isso prova que isso pode ser trabalhado. Eu fui adolescente daquele de andar cabisbaixo. Do pessoal falar bicho do mato, assim. Então, para você ver que você que se acha tímido, cara, é treinamento. Não é um talento natural, né? Você consegue construir. Eu fiz curso de oratória, mas o principal, sair da zona de conforto. É você estar... Primeira vez parece... Gente, foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, sempre é falado que os maiores medos é medo de falar em público e morrer. Então, para você ver como o falar em público causa... Não é o falar em público, né? É o ser julgado por aquilo que você fala. É o olhar do outro. Outro. Então, a advocacia tributária, como eu falei, não foi por amor. Foi como? Eu já entrei na faculdade com 30 anos, trabalhando como camelô ainda, morando na famosa comunidade da Rocinha, morava lá ainda. Tá? Caramba! Já casado, minha filha nasceu no segundo semestre da faculdade, e eu falei, cara, eu tenho que... Ouvi falar, né, disso. Direito tributário, nem sabia o que era. Você já entrou na faculdade já com alguma... Não, já ouvindo falar que o tal de direito tributário... Dava dinheiro. Eu falei, não, eu quero dinheiro. Eu quero dinheiro. Eu não quero amor. Eu quero... Amor já tem. Não, amor já tem em casa, então eu não quero. Só que eu não consegui gostar. Assim, falei, não tem como trabalhar um negócio que eu não entendo nada. Até que o meu professor de direito tributário, naquelas aulas eletivas, nunca dava turma. Nenhum tema de direito tributário. Olha. Em uma aula de processo tributário, que eu fui o único inscrito, ele foi e bateu papo comigo durante 1 hora. Consultoria ali, não foi uma... E ele falando de um processo que ele venceu na esfera administrativa no CARF, me contou detalhes assim, falou, meu filho, eu vou contar para você. Aí dali eu falei, eu vou começar a estudar. Aí fiz segunda fase da OAB em tributário, passei logo ali no 9º período, passei de primeira e tal, e comecei a entender. Aí eu sempre falo, gente, quando a gente fala que não gosta de direito tributário, a maioria não é porque não gosta, é porque não entende. Entendeu? Aí eu comecei a gostar e decidi, vou atuar exclusivamente na advocacia tributária. Eu não tenho nenhuma ação fora do tributário. Já peguei? Peguei com parceria de outros colegas para fazer. Eu nunca fiz nada sem ser tributário. Então, aquilo que não era amor, eu posso dizer que hoje já rola um clima. Eu gosto. Hoje eu já leio direito tributário sábado, domingo. Já é meio que louco. Já virou parte da minha rotina. Kleber, né? Mas então você não chegou a estagiar no tributário? Nenhum. Eu só fiz aquele estágio obrigatório da OAB. Eu estudei aqui na Cândido Mendes Centro. Então eu só fiz o estágio. Eu não estagiei em escritório em nenhuma área. Não foi no solo tributário. E nem o pessoal estagia muito na PGM, na PGE, tal. PFN. Não, nenhum. Experiência na área tributária, 0. Conhecimento na área tributária da faculdade, 0. Mais ou menos. Quase 0. Com respeito ao meu querido professor. Que te deu foi o maior ensinamento que ele me deu. Não foi na aula. Não foi na aula. Ele me fez abrir os olhos, ele falando de processo administrativo. Ele falou do mundo real. Ele falou, meu filho, vim de Brasília agora, consegui derrubar um auto infração tal. Eu nem sabia o que era. Tanto que eu fiz o meu TCC, processo administrativo tributário. Ótimo, né? Porque o ensino às vezes tem isso, né? Muito distante da realidade. E o seu professor chegou, não, eu vou te mostrar a realidade. A realidade é essa. A partir dali eu decidi. E o que acontece? Totalmente fora de um planejamento. Eu morava na Rocinha. Qual seria a minha perspectiva de cliente? O mercado consumidor, direito do consumidor, pela quantidade de pessoas, direito do trabalho e as más línguas dizem direito penal. Diriam. Direito, alguns para brincar comigo, não, criminal. Eu falei, não, criminal não tinha networking para isso. Então eu escolhi direito tributário
sem ter estagiado, morando num lugar que eu teria eu era muito conhecido lá, porque eu fui negócio de mercado popular, de camelô, participei de negociação com o prefeito, derruba, não derruba, vai, não vai, fiz parte da diretoria. Então, comecei a desenvolver Então, eu conhecia muita gente. Só que eu escolhi um mercado que eu não tinha nenhum cliente potencial. Totalmente fora ali. Porque o pequeno não costuma contratar advogado tributarista. Pô, não né? tem, nem paga tributo. Então, assim, não paga tributo... No mercado informal. Informal, né? Eu sempre brinco, Camelô não paga tributo direto. Pagava o MEI. Pagava o MEI. O MEI, quando surgiu o MEI, começou a pagar paguei por muito tempo. Entendeu? Então, foi uma escolha, uma aposta arriscada, e eu brinco. Vê, pessoal, isso é para todo mundo, né? Hoje eu tô aqui no Tributos e Direito. Quem diria isso? E com muito prazer, eu já dei aula em mais de 20 estados do Brasil, presencial, de grandes congressos. Às vezes eu fico falando, o pessoal me convida, acho que pela amizade, talvez ser um pouco carismático, tal, mas é algo assim que eu vejo que realmente as pessoas pensam, e todo mundo aqui, vocês com certeza também têm a mesma história nessa perspectiva. As pessoas pensam que o sucesso é plantado ontem, se colhe hoje. Para passar no concurso como a PGFN, você não começa a estudar ontem para passar. Então as pessoas me veem hoje dando aula, com meu curso, abrir minha empresa de recuperação de crédito tributário, fazer o merchan Result Tax, soluções tributárias, só para atuar na área de recuperação administrativa. Mas eu sempre falo com meus alunos, meu primeiro cliente demorou 1 ano e meio. Eu fiquei sem cliente nenhum, zero honorário, 1 ano e meio. Aí quem segurou, morando na Rocinha ainda, minha esposa professora da rede municipal, ela segurando a onda, os amigos, vamos na pizzaria, eu falei, meu bem, não tem como. Não dá. Viajar, não tem como. Eu ficava brincando, investe em mim. Investe que vai ter. E o que eu fiz? Como eu me formei mais velho, eu não tive aquele problema de quê? Eu brinco com o pessoal novinho. Aquela cara de recém-formado. Já usava barba, nunca ninguém perguntava quanto tempo. E o que eu fiz nesse 1 ano e meio? Cara, eu estudei muito. Eu falei, cara, eu tenho que compensar o tempo perdido. E comecei a dar aula, talvez nem lembro, Periscope, um aplicativo de aula gratuita, para 5 pessoas. Eu já ficava... Ou seja, você foi pro jogo, né? Fui, comecei pro mundo real. Com vergonha, um celular horrível, o cenário, eu morava num quarto, sala, cozinha e banheiro um pouco maior do que esse do estúdio aqui. Entendeu? Então, cara, mas eu meti a cara, comecei, meu Instagram, o pessoal falou, professor, tem quase 50 mil que você fez, comecei em 2015. Era mato, era mato nessa época, 2015 tem quase era mato. 5 mil postagens. Eu comecei a fazer, se puxar, porque demora muito, e a primeira, são postagens bizarras, assim, o design. Mas eu usei o que eu tinha, então, eu falo muito, então vocês aqui... Kleber, deixa eu te fazer uma pergunta. Como você falou que morou na Rocinha, você conhecia muita gente. E as pessoas às vezes me perguntam isso também. O networking é importante? Não é importante. Porque fala assim, Júlio, tem que fazer network, essencial. É essencial. Você acha que é essencial, então, participar de seminário? Construir. Qual era meu network para tributário? 0. Eu construí como? Fortemente. Rede social. Naquela 2015, o pessoal tinha... Do mesmo jeito que tem preconceito hoje com o TikTok, tinha-se na época com o Instagram. E era um meio que eu tinha para construir um relacionamento. E construir. E o que acontece? Meu primeiro cliente veio de onde? Lá do Instagram. Nem do Instagram, veio do vai lá antigo, né? Facebook, do Messenger. Uma dúvida de uma postagem que eu fiz sobre imposto de renda. A pessoa me perguntou, cara, eu não tinha nada. Eu respondi, a pessoa... Foi e tal. Foi, daqui a pouco eu tô com um problema. Eu também sou advogado, eu tô com um problema também aqui. Só que, eu fiz para fazer, mas eu tenho outras atividades empresariais. O senhor quer fazer essa defesa aqui, tal, de fora do Rio de Janeiro, tal? Eu falei, vou olhar minha agenda aqui. Deixa eu pensar aqui, deixa eu falar com a minha secretária. Deixa eu ver como é que tá. Aí, fechei. Aí o cara pagou minha passagem, me colocou no melhor hotel
da cidade e tal. Fechamos o contrato na hora, não tinha Pix, ele falou, transferência já feita, cara, será que é verdade? Aí não tinha Pix, né? Aí, não cai na hora. Cai na hora. Não tinha aplicativo de banco. Ah, verdade. Era o Internet Bank, tu tinha logar com negócio, e demorava. No outro dia, eu olhei, tava na conta, eu falei, caraca. Olha aí que legal, valeu a pena, Esse né? negócio dá certo, né? É verdade. E foi sei lá, vou dar um chute aqui. Foi 50 vezes mais do que eu ganhava, assim, na primeira. Então já me deu aquele Um respiro. gás. Né? Eu liguei pra mulher, falei, mulher, chama todo mundo aí que quiser pra pizzaria, quiser viajar. Se quiser viajar, vamos viajar. Pô, 70% eu paguei de dívida, que tava... Tá tudo atrasado, né? Mas aí, e concluindo o que eu tava falando, o pessoal vê hoje, mas não sabe como foi lá atrás. E todo mundo tem a sua história de plantar. Plantar é fé. Você planta com a esperança que vai crescer e em certo momento vai ter fruto. Então as pessoas querem colher, mas não querem plantar. Isso que eu vejo muito. O pessoal da geração fast food, miojo, o pessoal quer comer uma ótima massa, mas quer o tempo de preparação do miojo de 3 minutos. Eu sempre falo, a árvore cresce porque cria raízes, né? Então, se você começa a criar raízes no tributário, mas daqui a 5 anos a modinha da vez é o compliance anticorrupção. Ah, vou pro compliance. Por quê? Porque eu nunca gostou do tributário. Para mim, eu acho, na minha visão de mundo, a advocacia é sacerdócio, cara. Não adianta você imaginar que você vai pegar um nicho simplesmente para achar que dali vai fazer o seu pé de meia e tchau, porque você não vai aguentar. Porque quem tá concorrendo contigo... Cara, eu tava ouvindo um podcast com o Roberto Queiroga, cara, todo mundo imagina o cara ter o pé de meia dele, né? Ele, com 62 anos de idade, ele fala, ele sai de casa às 6h30 da manhã, chega às 10 horas da noite. O cara com 62 anos, certamente já fez o patrimônio dele, evidente, né? Tava almoçando com uma conselheira do CAF semana passada, ela falou pra mim, todo dia ele tá lá, só não dorme lá porque não tem onde dormir. Tipo assim, por quê? Porque o cara faz porque é a vida dele, gosta, tá na veia, tá no sangue, entendeu? Não adianta o cara imaginar essa nova geração, é bom te dar essa dica pra esse pessoal, né? Pra ir no nicho que você se afeiçoe, né? Porque às vezes você odeia tributário, mas está naquele mito, né? De que é a área que vai fazer você mudar de vida. Como você falou, você despertou porque você queria realmente uma área rentável, mas sobretudo você se apaixonou pelo direito tributário, né? E isso é um processo, né, cara? Não adianta, as pessoas querem vender a alma. Não adianta. É igual, por exemplo, o cara que quer passar num concurso público, o cara quer passar num concurso top, o cara quer começar a estudar depois que o edital sai. Um mês para estudar. Né? Aí o cara quer um milagre, né? Milagre. O cara quer um milagre. O cara não quer concorrer de verdade. Então eu vejo que o pessoal, muitas vezes que está iniciando, o pessoal quer fórmula mágica, quer milagre, quer sucesso instantâneo. E não é assim, cara. Eu falei, 1 ano e meio para o primeiro cliente. Então, e foi rápido, hein? Vou te falar. 1 ano e meio. Para quem não tinha pra quem não tem network nenhum, cara, e é uma responsabilidade, cara. Tu pegar uma defesa em execução fiscal de mais de 500 mil, assim, primeira ação, tu fica o quê? Tu fica meio... e deu certo que saiu um PERT, e eu cheguei pro cliente e falei, cara, a nossa tese aqui tá meio a meio. Pode dar como não dá. Tem um PERT aqui que reduz muito, parcelinha de suave, 1.000 né? de 2.000 por mês. O cara na hora. Vai eu ter que renunciar à ação. O cara, fecha. O cara ficou tão assim que com 6 meses ele falou, doutor, tem mais desconto para eu pagar à vista? Eu falei, desconto já... Todo desconto já teve. Então, mesmo assim, não quero ficar pagando isso 10 anos, não. O cara pegou e pagou de uma vez, o saldo à vista. Então, as pessoas querem o bônus, mas não querem o ônus. É aquilo que você falou, né? A pessoa quer o honorário, mas não quer pagar o preço para receber o honorário. Isso vale para todos os profissionais liberais. Claro, o pessoal da certeza. medicina também, no começo de carreira, dureza, né? Não sou também contador, a não ser que você já tenha uma estrutura, assim, sei lá, seus pais. Isso, aí você já vai herdar algo, né? Aí já herda um network. Mas não é a realidade de mais de 90% das pessoas, né? Mas e aí, quem está nos ouvindo, né? O que a pessoa, vamos supor, a pessoa passou daquela primeira fase, né? Eu gosto do tributário, acho interessante aí
citando o Fredo Beck, esse manicômio, né, que a gente vive e tudo. O Júlio não gosta de dizer, tá vendo? O procurador e o advogado tributário, ele acha que, pô... Não, eu já falei pra vocês não, o Fredo Beck não é referente. que o sistema é complexo mesmo, mas e alguns tributos teriam que acabar, mas fazer o quê, né? É um tema que o pessoal tá agora, que principalmente mudança de governo, né? O pessoal... E reforma, eu falei, gente, me perguntam muito, a reforma vai alterar a advocacia tributária? Cara, eu falei, eu tenho mais ou menos 10 anos na área. Desde que eu estava na faculdade se falava de reforma. Né? E, não vou falar todas, mas boa parte das propostas sempre tem que ter uma transição, né? Não dá para você quebrar assim. E, amigo, se com o sistema já é difícil, imagina com transição. A demanda tributária não vai faltar, né, cara? Não tem como. Trabalho vai sempre ter, né? Vai ter sempre uma empresa... É uma área que sempre vai ter Porque o nosso sistema é extremamente complexo. E para você simplificar, vai ter que ter uma quebra que também vai ser complexa. E tem a questão política, se vai querer fazer isso. Então, tem tudo... Então, eu penso que a advocacia tributária... Minha filha tem 12 anos, eu falando com ela, filha... ela está naquela, não sei, pai, tal. Vou fazer. Filha, seja advogada tributarista, que você vai ter algo que eu nunca tive. Você já vai ter um caminho. Um sobrenome. Já vai ter alguém para te apresentar. Ao filha, mundo, né? Ela pequenininha, com 2 anos, eu usava de marketing. Minha filhinha muito bonita, parecia uma Branca de Neve. Quando ela aprendia a falar, ela já... Ela dava dica de direito tributário, tipo com 3 anos de idade, assim. Falando errado ainda, ela falava... E fazia história já. Ela falava assim, ó, súmbula, ela falava súmbula. Súmbula vinculante 31. Aí ela, do jeito dela, falava, meu amigo, aquilo viralizava. Então, se eu não tinha o network, o que eu tive que fazer? E desenvolver minhas habilidades de marketing, de poder falar. Então, quem não tem cão... caça com gato, e deu muito certo. E o marketing, então, seria um importante para um aluno que está começando. Uma pessoa que está começando, ela tem que investir em marketing também. Eu sempre pergunto, quanto a Coca-Cola investe de marketing hoje? E quem não conhece a Coca-Cola no mundo? Quantas Coca-Colas são abertas por segundo no mundo? E quanto a Coca-Cola investe? Propaganda, rede social, os maiores eventos do mundo... Ela é patrocinadora master ou está brigando ali para ser. E agora o advogado recém-formado passou na OAB, ele pensa que não vai precisar de marketing. Isso não existe. Sempre falo, se não tem cliente, o problema é marketing. Se o cliente aparece e você não fecha, o problema é negociação. Então tem uma etapa aí que ele tem que... E que isso não aprende na faculdade, né? Com toda sinceridade, a gente não aprende direito tributário na faculdade, em 99% das faculdades. Eu também não aprendi na faculdade. Não. E você não aprende a advogar na faculdade. É quase fechar contrato. É quase que um absurdo. Você não tem na faculdade, falar a minha experiência, eu estudei numa boa faculdade. Não é isso. Você não aprende honorários, como você cobrar. Você não aprende, eu não aprendi como se faz um contrato, uma procuração, entendeu? Isso é uma coisa que eu não saberia fazer, cara. Como cobrar? Legal, bom tempo a gente também depois conversar. É uma das perguntas que mais chega na caixinha lá de... Como cobrar? Primeiro, eu falo o seguinte, a dinâmica da advocacia tributária, ela é distinta da maioria das áreas do direito. Por quê? A maioria das áreas do direito, você tem uma demanda receptiva. Você abre o teu escritório, ou até no home office. O Kleber é advogado trabalhista. Alguém vai indicar alguém que me procura, o cara já sabe, eu trabalhei 2 anos, tinha hora extra, o cara já vem, ele se demora, ele já vem com cálculo pronto para você. Quanto que ele tem que ganhar? Na advocacia tributária, essa demanda receptiva é só com o tempo. No começo é proativo, você que tem que buscar o cliente. Tá? E rede social, ainda mais agora que a OAB permitiu, dentro dos parâmetros éticos, você impulsionar, cara, entre aspas, fazer anúncio, né? Um escritório 24 horas, entendeu? Então, as pessoas ainda não vislumbraram. Então, a demanda tributária, ela é distinta, até porque você negocia o cliente, assim, de maior potencial são as empresas, o empresário. E o empresário, ele
acorda negociando. Ele negocia com o fornecedor, negocia com o funcionário, negocia com o cliente. Aí vem um advogado, eu falo, cintura dura, ele não sabe negociar, ele fica perdido. Por quê? O empresário, a maioria deles quer sair vencedor. Então não adianta, se você quer cobrar 10 mil e você cobra 10 mil, você tem que ter uma margem. Margem para você. O que é negociar? Não existe negociação sem ambos os lados cederem. Senão é imposição. Eu imponho a que você quer ou não. Então, o advogado tributarista, ele tem que desenvolver essas habilidades que não aprende na faculdade. Marketing, negociação, honorários. Gente, honorários. Eu tenho um honorário só no êxito. Muito. Explica pra galera daqui que tá começando o que é êxito. Success Fee. Eu vou ganhar naquilo que eu conseguir recuperar. Tem um crédito de 1 milhão, eu fechei, por exemplo, e a galera pensa que a advocacia tributária também é igual outras áreas do direito, que sempre você fecha com 30%. Gente, se eu fechasse todas as minhas ações com 30%, eu estava advogando lá de Dubai. Não é assim. Eu já fechei honorários de 2%. Mas o quê? Você pergunta 2% de quanto? No êxito. No êxito. E o honorário inicial, porque era um negócio que ia demorar. Então, você pode cobrar no êxito. Como eu cobro no êxito? Vou entregar aqui o ouro para vocês. Aqui. Quando eu analiso a ação e vejo que o potencial dela é bom. Eu não vou fechar no êxito uma ação que eu vejo que a procuradoria não vai deixar passar, né? Já veio o procurador aqui. Caraca, o Cleber de frente pro adversário, agora quero ver. Quando eu olho lá, Júlio César, já era meu doutorado. Então, se eu não... Tô aqui esperando você dizer qual é a causa. Se eu não receber algo no inicial, eu vou trabalhar de graça. Então, isso, gente, é igual andar de bicicleta. Você vai pegando o caminho. Né? O que eu gosto mais é o misto. Um honorário contratual inicial e outro no êxito. Mas eu sei que nem sempre eu vou conseguir. Eu vou deixar de pegar uma execução fiscal de 3 milhões e meio, que eu olho que o potencial de prescrição é muito alto, porque o cliente não quer me dar R$1.000. Não vou deixar disso. Então, como precificar os honorários? É cada caso. É a tua habilidade de negociação. Então, isso, gente, é desenvolvido. Você não aprende na faculdade. E se você, com todo o carinho do mundo, eu dou aula em algumas pós-graduações, também não se aprende na maioria em pós-graduação, tá? Isso, quando tem alguém que te oriente, facilita muito. E é na prática, gente. Não adianta. Eu vou te dar uma aula de como você pedalar a bicicleta, mas se você não pegar a bicicleta e pedalar e cair, o joelho arranhar, você não vai aprender. Usar a tabela da OAB não vale, né? Então, a tabela da OAB é um parâmetro, assim, principalmente para o valor mínimo. Para o valor mínimo, gente. E a advocacia tributária, eu vou dizer para vocês, se você chegar ali pensando que você vai cobrar R$1.000, R$2.000, pensando que o cliente vai fechar no valor, o cara não vai entregar uma execução na tua mão porque o teu valor é menor. O que vai fazer fechar é o quê? É a confiança que você transmite. É a autoridade que você constrói. E a autoridade você constrói. As pessoas te passam a respeitar, não é porque você diz, eu sou autoridade. Eu sempre falo isso. Quando alguém tem que dizer, me respeita porque eu sou, é porque ela está insegura, ela não está... Porque não precisa. A autoridade, ela se impõe. Chegou uma autoridade aqui, chegou um desembargador aqui. Ele não precisa pedir respeito. Se ele pedir é porque está tendo alguma coisa errada, né? Verdade. O cargo já precisa. A fama, no caso ali, o cara desembargador deve saber tudo do direito. A autoridade vem do cargo. Às vezes pode ser um desembargador ruim. Aí, eu vou dizer para vocês, é outro tema também. Eu estudo muito, eu gosto muito de psicologia. Quando eu fiz o Enem, eu fiz 4 opções de cadeira de direito. A quinta eu falei, se não der certo, eu vou ter psicologia. Então eu gosto muito da psicologia comportamental. Tem tudo a ver com marketing, com negociação, com linguagem corporal. Eu gosto muito disso, cara. Aí o que acontece? Eu estava falando sobre a autoridade, e tem esses 2 tipos de autoridade. A autoridade pessoal e a autoridade do cargo. Tá? A autoridade pessoal não se aposenta. Não se aposenta. Aonde eu estiver, eu vou ser respeitado pela pessoa. Entendeu? Mas a do cargo tem isso. O cara aposenta, o cara já não é mais respeitado. Verdade. Porque não era dele, era algo imposto pela função. Verdade. Então, aí eu li, sabe o quê? Que tem um índice altíssimo de depressão.
Depois que se aposenta. Porque- Igual jogador de futebol, né? O Porque cara larga... perde aquele entorno que... Cara, uma raça... Um desabafo. Pro desabafo. corte. Pro corte. Isso é pro corte aí. Momento Momento desabafo. corte. Uma raça que eu não suporto é puxa-saco. Porque puxa-saco, ele não gosta de você. Ele gosta de algum benefício que a tua presença, a tua companhia, a tua amizade pode proporcionar. E o puxa-saco é o invejoso disfarçado. Na primeira oportunidade que ele tiver e puder, ele te derruba, porque ele não gosta de você. Ele gosta do que você proporciona. Então, bajulação, eu detesto. Tem um livro o livro que eu mais li, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Isso aí quem não leu... É o David Carnegie, né? Isso mesmo. É um dos livros mais lidos que tem. Já li também, é bom. Já viu esse, Júlio? Júlio que é colecionador de livros. Eu já li, mas eu tenho minhas reservas, porque eu achei que uma fórmula muito automática, né? Faça isso, não faça isso. Mas é a linha editorial, cara. Mas o conteúdo é interessante. O conteúdo é interessante. Eu li umas 7 vezes. Sabe que às vezes isso é da editora, né, cara? Esses livros... Não é nem do autor, né? Essa mania de escrever desse jeito. 7 maneiras, 8 maneiras de não sei o que. Eu vou confessar pra vocês aqui que eu já li muito desses livros. Até famoso autoajuda, né? Até pra quebrar Virou pejorativo, autoajuda não acho pejorativo. Até pra quebrar o preconceito. Tem um livro que eu gostei, que era muito criticado por esses filósofos de internet, né? Que era os 7 hábitos das pessoas... Altamente eficazes. E a galera criticava, porque tu acha que vai fazer 7 hábitos que vai mudar. A questão não é essa. Livro que vende muito vai ser criticado. As questões são as histórias que se contam, as histórias que são... Igual aqui, o Kleber tá contando histórias. Eu acho que lá conta a história do Starbucks nesse livro. São muito histórias legal. que são contadas que mostram a percepção das pessoas que estão envolvidas. Então não são assim, 7 hábitos. 7 hábitos são princípios e tudo mais. Não é um negócio. Não são palavras mágicas. Vou dizer de como fazer amigo influenciar pessoas. 2 coisas que eu carreguei para minha vida. Uma é a arte do elogio. Ele fala muito o poder do elogio. E ele frisa. Não é bajulação, é o elogio. Elogio sincero. Por exemplo, eu gostei do teu relógio. Eu vou elogiar isso. E vai. Gente, isso numa reunião. Pô, cara, eu já usei isso. Outra dinâmica da advocacia tributária. Gente, você vai muito até o empresário. Empresário é correria. Ele marca, desmarca. Se você ficar esperando, eu sempre brinco, ó. O empresário bater na tua porta, no começo não vai. Aí você vai lá. Aí eu tô lá no escritório dele esperando. Aí eu vejo uma foto dele, ou vamos colocar, de um time de futebol. Meu time tá se reerguendo, eu tô com esperança aí, Botafogo. Tô com esperança. A gente falou do Botafogo no último episódio aí, né? Vamos lá. Do John Textor. Mas eu vejo lá, por exemplo, que tem algo que remeta ao Fluminense, por exemplo. Cara, flusão. Eu vou colocar futebol no meio em algum momento, para quebrar o gelo. Vou falar de futebol, vou comentar. Então, a arte do elogio, gente, é algo que abre porta. Que é gerar conexão, que você tinha falado no começo. Conexão, é isso. É a palavra da moda. Rapport, né? Gera rapport, né? Rapport é outra coisa. Eu fiz formação de coach lá atrás. Banalizou, para muitos virou negócio modinha, mesmo de modinha. A nova iogurteria. Muita gente que não tem Yogoberry, formação. Tal. Cara, mas foi um divisor de águas meu profissional. A aplicação minha pessoal foi fantástico. Os princípios lá foi top. Mas o que acontece? Aí, a arte do elogio, isso gravou. Cara, elogiar sinceramente a pessoa. Cara, isso... Às vezes o cara sai de casa brigado com a mulher, tá com estresse com o filho, cara, às vezes cara, que legal aqui o escritório, sincero, isso já cria a conexão. E a outra é a questão do nome. No livro diz que o nome é a palavra, o teu nome é o nome mais... É a coisa mais importante. A palavra mais doce que existe. Quer ver uma coisa que fica chateado? É ter o nome errado. Por exemplo, meu nome é com C. Quando escrevem com K, eu já fico... Kleber com K? Pode ser, verdade. Né? Meu chefe em São Paulo era Kleber com K. Kleber, quando coloca o acento, eu perdoo. Kleber, meu não tem, mas é perdoável. Quando dá tempo, eu falo, cara, sem... Que dá um nervoso, assim. Então são coisas, gente... É questão da identidade sua com o seu nome, que não tem nada a ver... Por exemplo, meu nome é composto. É Marcos
Kleber. Se eu alguém me chama de Marcos, Você não responde. não respondo. E quem me chama de Marcos, provavelmente, é alguém que estudou comigo, em alguma coisa. Chamar Marcos Kleber, então, é certeza. Alguém que estudou comigo. Chamar de Marco na rua, eu nem vou atender. Então, quem tem nome composto, fica nessa, né? Eu participei de um evento aqui, num evento de empreendedorismo, marketing digital, na Barra da Tijuca. Quando eu cheguei, meu crachá estava Marcos Aragão. Meu nome todo é Marcos Kleber Aragão Barros. Eu fiquei naquela... Marcos Aragão. Tipo assim, Marcos Aragão. tipo assim, Quem é, né? Quem é Marcos Aragão? Crise de identidade agora. não sou eu. Crise de Aí identidade. eu não resisti, voltei e falei... Mandou Depois apagar. Você poderia imprimir de novo aqui, Kleber Barros? Até porque é meu nome profissional, né? Eu já fiz Entendeu? isso também, eu já fiz Entendeu? isso. Já fez? Já Também fiz. botaram? No evento da Procuradoria, eu falei, não, tava lá Júlio César Oliveira. Não tem que botar Júlio César Santiago. É porque tem outro Oliveira, vai confundir. É a tua identidade. Então, gente, essas coisas É como fora... você é conhecido. Essas né, coisas fora do direito são muito importantes. E, primeiro, o empresário não quer contratar um professor. Isso, às vezes, lógico, você tem que entregar aquilo que você promete. Sim. Entendeu? Mas o que vai fazer fechar não é o conhecimento. O que vai fazer fechar é isso. Cara, quanto contrato, cara, quanta reunião fazia em restaurante, que a gente demorava, às vezes, 1 hora entrar no tema da reunião. Era conversando amenidades. Então, por isso que eu sempre marco reunião, não marco reunião colada. Colado na hora. Porque eu sei que aquilo ali para mim é muito importante, entendeu? Essa conexão, né? Conexão, cara. Então, e confiança, né? Depois que você ganha confiança, você tem as portas. Você falou uma coisa aí que é importante, cara, que eu tenho o maior cuidado com isso, mas às vezes eu não cumpro, que é prometer, cara. Prometer e não cumprir, ou prometer. E esses livros todos aí dizem, cara, não promete que você não vai poder cumprir. E se puder, entregue mais do que você prometeu. Isso é uma regra de ouro, até por exemplo, nos meus cursos. Cara, você tem uma nome em inglês que eu nunca tenho... Tem um nome, tem um que o pessoal usa muito. Como é que é? Under delivery, não, como é? É um jargão, um livro? Jargão em inglês. Delivery alguma coisa. Under delivery, não. Under promise e não sei o que delivery. Alguma coisa delivery. Over delivery. Não, é isso mesmo. Ou ao contrário. É isso, é over delivery. É o seguinte, eu nunca no meu curso... Que a Amazon faz muito isso. Eu divulgo tudo que tem no curso. É sempre menos. Para quando o cara entrar, é o chamado efeito encantamento. Eu te vendi 10, lá tem 15. Ou vendi 10 e vai ter uma mentoria comigo ao vivo ali, ao online, vivo que não está marcada. Por exemplo, foi pautado o ICMS-ST na base de piso e COFINS na STJ para dia 23. Já mandei mensagem pessoal, assim que findar o julgamento, vamos ter aula ao vivo para poder comentar as decisões. Então, isso na advocacia também, cara. O grande problema é o seguinte, que eu vejo, e reclamação muito de clientes, que parece que o advogado é bipolar. Ele é na hora de fechar o contrato, depois que fecha, ele é outro. Já faturou, já vai embora. Lógico que tem cliente chato pra caramba. Tem cliente que... Lógico que tem. Mas tem advogado que aquilo que toda empresa quer fazer, fidelizar. E advogado faz e não fideliza. Ainda mais na área tributária, você não vai fazer uma demanda. Eu vi uma vez, eu li em algum lugar, não lembro onde foi, que essa questão do cliente chato, que nos Estados Unidos, para você ter foi no livro do Michael Sandel, falando assim, o livro é O que o dinheiro não compra. E ele criticando essa questão de tudo ser transformado em dinheiro. Aí ele fala lá que para você ter o WhatsApp do médico é uma fortuna. Assim. Você tem lá, você vai agendar as coisas, mas você ter o WhatsApp do médico lá nos Estados Unidos, você tem que pagar um dinheiro. E é justamente, talvez, essa seja a barreira, né? Quer ter meu WhatsApp, é pagar um valor a mais, né? Para não ter o cliente chato ali, né? Mas olha só, vou fazer a síntese da primeira pergunta, né? Quem está nos ouvindo aqui ou quem está nos assistindo pelo YouTube, dá para perceber que o Kleber, vou fazer uma síntese aqui, além de ter se aprofundado muito no tributário, fez curso de coach, empreendedorismo, marketing jurídico, ou seja, a formação psicologia comportamental. O seu sócio está indo, eu fiz contabilidade tributária no CRC. Olha aí, era o único advogado. Era o único. Fui zoado demais pelos contadores. Contabilidade tributária, cara. Isso era uma coisa que eu
lá no passado, em 2011, eu perguntei pro meu professor se eu precisava fazer contabilidade para entender mais tributário. Ele falou, não, cara, fazer uma faculdade de contabilidade é furada. Você pode fazer um curso de contabilidade tributária. É a terceira pergunta mais feita. Se precisa fazer uma é como iniciar, segunda precificação e terceira se precisa ser... Existe esse mito. Ó, galera, então como iniciar, como precificar e a contabilidade. E se precisa ser contador para ter sucesso. Eu não sou contador. Nem eu, cara. Você é contador, Rogério? Não. Ninguém é contador aqui. Até engasguei. A Aline Krieg que nos perdoe aqui. Ajuda. Eu gostaria de ter feito? Sim, mas você tem que conhecer o básico de contabilidade tributária. A mesma coisa. As pessoas pensam que você se forma em direito, você conhece tudo de direito. As pessoas, quando eu falo que eu não conheço direito do trabalho, as pessoas pensam porque eu não quero. Gente, eu não sei, eu vou te orientar errado. Entendeu? Então, eu tenho que fazer contabilidade? Não. Eu gostaria de ter feito? Talvez. Mas o que você precisa é ter noções de contabilidade tributária. Como assim? Principalmente documentos. Onde eu encontro as informações de PIS e COFINS? De ICMS? Eu tenho que saber o que é um SPED fiscal, um SPED de contribuição. XML, quando falo, dou aula, o pessoal tem que pedir o que é XML, para que serve. Basta isso, gente. E o que acontece? O que eu sempre fiz? Quando eu não tinha, eu tinha uma parceria de um contador. Entendeu? Então, é mito, gente. É mito. Corte agora, de novo. É mito que para ter sucesso na advocacia tributária é necessário ser contador. Ajuda muito ter conhecimento de contabilidade tributária, até porque contabilidade ali de gestão de departamento pessoal, coisa que não tem nada a ver com o direito, não vai somar para aquilo que você quer. Então, mito. Senão daqui a pouco a pessoa vai ter que fazer administração, vai ter que fazer marketing, vai ter que fazer psicologia. A pessoa vai atuar no tributário. Não, mas eu fiz direito que eu não gosto de exato, eu gosto de humano, vai vou ter que fazer matemática. No processo tributário, vai ter que fazer administração, vai ter que fazer uma pós em direito administrativo para poder... Não, cara. É mito. Tem muito mito aí, ó. Vou dizer para vocês. Ó, sinceridade do coração. Sinceridade do coração. Vamos anotar. Esse eu não uso. Sinceridade do coração. Tá livre. Tá livre. Não tem copyright esse aqui, não tem. Não tem. Gente, sinceridade do coração. Clica aí, curte esse episódio. Sinceridade do coração. Tem muita gente que não quer que você atue na advocacia tributária. Barreira, né? É um mar azul, tá? Teoricamente, todo CPF, todo CNPJ é um potencial cliente. Gente, tem uma pesquisa que foi do Empresômetro, do IBGE, 95% das empresas pagam tributo indevidamente. Gente, tem sonegador? Lógico que tem. Mas tem muita gente que não sabe porque, lucro real. Lucro real é uma loucura. Então, às vezes, o cara não paga, não é porque não quer, porque não sabe. Tanto que as empresas pagam a maior muita coisa. Não é porque é que só quer... Tem sonegador? Lógico que tem, não é isso que eu estou falando. Então... E uma pesquisa que teve aqui em 2020, 8% dos advogados se declaram que atuam na área tributária. Eu, na minha humilde experiência, eu não vejo 8% de advogado tributarista na prática. No mundo aí, não vejo não. Aí eu tenho um aluno que às vezes fala, professor, não tem nenhum advogado na minha cidade. Eu falei, será que dá certo? Eu falei, quer abrir um... Tem empresa aí? Eu falei, quer abrir uma sociedade? Vamos fazer... é um cenário... maravilhoso, que não tem um mar de oportunidade, como o pessoal fala aí, mar azul, com pouco profissional habilitado. Quantos profissionais, assim, que atuam mesmo na área tributária, não como um bico, mas que atuam mesmo na área tributária, você conhece? São poucos. Olha que cenário. Aí se fala, sei lá, já bateu 1,5 milhão de advogados no Brasil? Deve fala por aí. Que tem a mesma quantidade ou mais de bacharel. Que a advocacia acabou, a gente estava comentando aqui em off, né? A questão da tecnologia, jurimetria, esse negócio tudo. Gente, não vai ter, o robô não vai fazer o que... O robô vai agilizar muita coisa que é automatizada. Mas vai precisar do advogado. Lógico, não adianta. O advogado de hoje não é o mesmo... Hoje o advogado é online. Não é o mesmo advogado offline. Então,
Tem que entender. É um mercado. Por mais que a gente tenha as restrições éticas, tem que entender. A pessoa quer abrir o escritório e pensa que o aluguel vai pagar sozinho, que não precisa de marketing, não precisa de Instagram, não precisa estudar. Aí 5 anos depois, BBW. Aí tem lá, isso aqui magoa as pessoas quando eu falo. Isso aqui magoa. Mas vai te magoar. Então você receba com carinho ou me bloqueie no Instagram depois que eu te falar isso. Não cancela o episódio não, gente. É o Kleber que tá falando. Tem que escrever. Não, eu tô zoando, aqui é espaço livre. O pessoal não coloca? O pessoal não coloca ali, ó, os comentários feitos aqui são de responsabilidade pessoal. Isso não significa que é o disclaimer. Que é a opinião do tributo de direito. Vamos lá. Você quer ter sucesso na advocacia tributária? Lógico, isso aqui não significa que você vai ter ou não vai ter. Gente, o sucesso não é uma coisa, é somatório de várias coisinhas. Aí, no Instagram do doutor, tá lá, o Instagram dele, João e Maria. É o quê? Maria, tua sócia? É minha namorada. Ela tem ciúme. Ela tem ciúme e não gosta. Eu falei, meu irmão, o teu namoro, tua vida pessoal, não tem nada a ver com isso. Eu tô aqui... falando para aluno, né? Para te instruir, você me contratou para ser um mentor. Isso aqui. Cara, quem vai entrar no teu Instagram e te contratar? Professor, porque ela não gosta. Então tudo bem. Então ela não gosta, você que decida com ela, mas o meu Instagram, ele é pessoal, ele é profissional e tem quase 50 mil pessoas lá, e não é pela quantidade de pessoas, é pela quantidade de contrato que eu já fechei. Cara, outra coisa aqui, pode ser, daqui a pouco a gente pode puxar isso. Que marketing é um negócio muito, assim, um pouco superficial, assim. Marketing é muita coisa. Se você me perguntar assim, Kleber, o que alavancou a tua carreira, assim, algo mais concreto? Sem dúvida nenhuma, tem uma palavra: parcerias. Olha aí, ó. Os chamados collabs em marketing, né? Parceria na área tributária. Eu tenho mais ações em parceria fora do Rio de Janeiro do que no Rio. Olha aí. E a maioria é contrato, tem limitações de 5 ações. A maioria eu nem tô. Porque a maioria é com aluno e a gente faz contrato... Mais consultoria. Interpartes ali, uma consultoria, tal, dependendo do formato, tal. Pô, cara, alavancou a minha carreira de forma gigantesca, cara. Aí eu tava participando de um congresso, tem sempre um engraçadinho, né? Tem sempre um frustrado, alguém lá. Aí eu tava dando uma aula lá e o cara falou, professor, eu tava pesquisando aqui e o senhor tem pouquíssimas ações aqui no Rio de Janeiro. O cara pesquisou lá na hora. Que trabalho que ele teve, né? Caramba, aí eu falei, que recalque. Eu falei, qual o nome do... Tá com tempo livre, né? Qual o nome do doutor? Acabou nem formado. Júlio César de... Nem formado era ainda. Assim, nem formado, nem tava estudando pra prova da OAB. Tá começando, eu falei, deu vontade de falar, né? Tá começando. Mas eu prefiro o tapa de pelica, mas... Eu falei, fulano, ótima pergunta, né? Ótima pergunta, não. Ótima interferência, ótima observação. Muito boa. Eu te agradeço por você falar isso, que dá um momento aqui para eu explicar. Eu falei, gente, eu atuo muito na área consultiva, tá? E muito em parceria, que não está o meu nome. Mas eu tenho mais ações fora do Rio do que eu no Rio. Mas também, aí dei um brincado, gente, também, não sei se o amigo pode ser da Receita Federal aqui, infiltrado. Aqui atua no CARF, não tem OAB, né? Não vai... Querendo saber mais detalhes aqui da minha... Quer dizer, OAB não, ação na justiça. Da minha remuneração, dei uma... tem muito isso, cara. Eu falei, cara, eu tô preocupado se o cara... O importante é o seguinte, tem 7 dias de garantia o meu curso. Eu te vendi no marketing, eu não entrego o que... Cancela, cara. Vai ser estornado. No Hotmart eu já coloquei automático. O cara pediu, não tem nem que perguntar se não gostou e tal. O cara fica preocupado de quanto o cara ganhou, deixou de ganhar. Amigo, deixa o cara lá. Deixa o cara ser feliz. É igual aula de pós-graduação, né? Tem sempre nem me fala, cara. Uma vez me fez uma pergunta, cara, que eu não... aqui diante de vocês, sem nenhuma vergonha. Eu nem sabia o que ele perguntou. Para ter noção da pergunta. O que ele me perguntou, eu nunca nem tinha ouvido
O cara fez uma pesquisa tão Profunda. Cara, mas aí, esses eu não deixo passar batido, não. Aí, tu dá uma alfinetada. Não, meu amigo, já tô acostumado, né? Já tô escaldado já. Aí, vamos lá. Aí eu falei, primeira coisa, perguntar o nome. Seu nome? Ah, Zezinho. Eu falei, Zezinho, excelente pergunta. Já fez o rapport ali, já pegou o nome, a palavra do... Excelente pergunta. Olha, eu não vou te responder agora, porque a gente vai quebrar o raciocínio, mas esse tema aqui, ó, a gente vai abordar depois do intervalo. Se eu não tocar no assunto, você pode levantar a mão, tal. Eu nem sabia. Fui intervalo. Google. Primeiro que tu vai no banheiro, os alunos vão atrás, tu tá no mictório, o cara tá te perguntando. E o piso e cofins, do insumo. Aí eu me tranquei no box do banheiro, porque a sala de professores também tava cheia, né? Me tranquei, Google. Falei, caraca, coisa louca que esse cara perguntou. Aí eu tava com o notebook, já joguei pro notebook lá e tal, abri, deixei aberto aqui, aí não vou levantar. Aí levantei na manhã, esperei o momento certo, fulano, chegou o momento aqui de eu tocar no teu tema. Aí olhava, saía e falava como se não tivesse da cabeça. Então, aí desenvolvia, voltava e tal, aí respondia, falei, satisfeito com a ou tem alguma consideração? Aí eu falei, mas só tem... Aí eu descobri um erro na pergunta dele. Só tem um equívoco aqui, que você confundiu isso aqui, tal. Ah, tá bom, professor, obrigado. Aí no final, fez fila de alunos me parabenizando. E eu crente que era pela aula. Falei, pô... Em Goiânia, vou entregar o local. Em Goiânia. Mas teve várias turmas lá, né, Kleber? Tem vários cursos lá, então não vou descobrir onde é. Aí, parabenizando, aí uma aluna falou, professor, esse aluno, a última professora de Direito Tributário foi mandada embora por causa de uma pergunta dele. A professora estava iniciando, sacanagem. Aí a professora ficou nervosa, não conseguiu dar aula mais depois do intervalo, ficou insegura e não voltou mais. Caramba. Aí ele era acostumado a fazer isso. E a turma, é um encrenqueiro, e a turma, então como eu dei esse tapa de luva de pelica, o pessoal ficou, professor, no outro dia ele nem foi na aula. No outro dia ele nem... Não, toda turma tem uma pessoa assim, que encrenqueira, que quer testar o professor, quer tentar derrubar. Aí você vai ver mesmo, a pessoa às vezes nem tá formada ainda. Cara, nem tem interesse na pergunta. Ele não vai mudar em nada a vida dele. Treta. O problema é com ela. O problema não é você, o problema é ela. Ou seja, tá com alguma insegurança. É importante ter o jogo de cintura, né? Essencial. Na advocacia tributária, você, sem jogo de cintura, você não negocia, não fecha contrato, para tudo, né? E outra coisa, gente, há uma relação muito tensa do advogado tributarista e contador. Isso é muito tenso. Realmente quem atua com recuperação de crédito, como no meu caso. Hoje, eu abri uma empresa e tenho 9 colaboradores que são contadores. E também o curso que eu falei que fiz no CRC, o único advogado, eu comecei a entender um pouco... da contabilidade ali, né? O porquê do que o advogado... Primeiro, que muito advogado tributarista chega cheio de marra, com linguajar mais informal aqui do Rio de Janeiro, com rei na barriga, querendo ensinar todo mundo lá. E outra, o cara vai lá e o contador já pensa que ele vai apontar erro, e nem sempre é erro da contabilidade. O contábil age, a constituição dele é a instrução normativa. Ele não tem, judicial não é com ele. E você vai lá, ganha teu honorário, arruma mais trabalho para o contador, porque o patrão, o empresário não vai pagar mais para ele aquilo. Então, primeira coisa... É delicada, essa relação é delicada mesmo. Busque uma relação de proximidade, de parceria, de confiança. Já esclareça, eu não estou aqui para te prejudicar, eu não estou aqui para somar, para trazer recursos. Então, isso é muito importante. A advocacia tributária anda ali numa corda bamba, então se você não tiver essa habilidade, dificulta. Ô Kleber, deixa eu fazer uma pergunta. Porque a gente está num ramo do direito em que necessariamente uma das partes é o Estado. Como é que é a relação que o advogado está iniciando, ele tem que ter com o órgão público, né? Com o servidor público? Como é que você faz isso aí no teu dia a dia? É outro ponto. Era a continuação daquilo. Boa lembrança que eu esqueci. Eu comentar a mesma coisa. O advogado quer chegar... Lógico, tem cartório, tem vara que é complicado. Tem.
Mas advogado também é complicado. O advogado quer chegar batendo no balcão. Lógico, gente, tem tudo. E tem perfil. Tem hora que não tem jeito. Tem hora que você tem que dar uma apertada um pouco, senão não anda. Mas na maioria das vezes, um bom dia, uma boa tarde, um como vai, você pode me ajudar? Pô, me ajuda aqui, a cliente está com uma dificuldade. Você pode ver para mim. A maioria das vezes, quando não vai, você pode. E não é meu perfil, gente. Meu perfil é conciliador, meu perfil. Eu tenho que mandar outra pessoa. Eu não sei se esse. Eu não ia. Esse perfil agressivo. Não ia dar. Um cara no criminalista ali, não ia ser o meu. Eu tenho que entender qual é as minhas habilidades principais e aquilo que eu não tenho tão bom eu posso terceirizar ou tentar melhorar. Então esse trato com o órgão público é essencial. Às vezes a pessoa pode te ajudar, ela não te ajuda devido à sua postura. Então temos que entender. Muitas vezes o advogado quer se colocar como superior, o dono da verdade. O dono da verdade, é ele que sabe, o que ele fala é algo absurdo. Gente, cara, o bom trato, o código de ética da OAB traz, urbanidade, eu não sei se essa palavra vale, né? Urbanidade, será que urbano é melhor do que o rural? Trazendo para essa questão aí, mas é respeito. Isso ainda... Já participei de reunião com outro advogado tributarista que eu vi o cara, parecia que tinha o rei na barriga. Uma vez o cara já pediu com aquele café que é um pássaro que come e nas fezes dele colhe e um café. Sim, já ouviu falar uma história dessa daí. Tem um negócio desse, um café especial, já ouviu falar. Feito pelas fezes de pássaro? Tem um negócio desse. Isso não. Porque ele só come... E é caro esse café? Caríssimo. Porque ele só come os melhores grãos. Aí você vai... Eu esqueci o nome. Aí, o pessoal no chat aí, o pessoal nos comentários, coloca o nome aí pra gente lembrar. Desse café. Fui na reunião, primeira coisa, o cara pediu isso. Quando o cara pediu, já não deu. Já falei, já não vai dar certo. O cara foi na reunião e pediu o café. Primeira coisa. Ficar aqui no tributo de direito. Tem o café. Tem aquele café de titica aí que Tem o nome do café, cara. Vou lembrar daqui pro final. Cara, já fiz. Vou até googar agora enquanto você... Não, o café daqui não é esse café não é de titica. Esse daí é café normal. Café de pra você ver, titica. aquela questão que a primeira impressão é que fica. Cara, era um negócio bom, mas eu não fechei. Era um advogado de São Paulo que veio no Rio de Janeiro para fazer uma reunião comigo, numa parceria. E eu não gostei. É esse café? O café das fezes do jacu, não? Né? Isso, café de jacu. De pássaro. Isso, jacu. O Júlio foi bugar ali, ele vai comprar, né, Júlio? Ele vai comprar. Que curioso, E o nome é bem... Nossa, cara, é caro mesmo, hein, cara? É caríssimo. Caramba, cara. Pô, ele estava numa cafeteria boa. O meu escritório tinha uma cafeteria, eu levava empresário. Isso, cara. Eu levava empresário, jogador de futebol, e os caras tomavam café bom. O cara, tem café de jacu? Aí eu já falei, o YouTube vai censurar, não vai dar certo. Não vai dar certo. E não deu. E não deu. Cara, não sei se foi eu já fiquei meio com ranço assim. Eu já fiquei. Aí o cara veio, eu também, aí o cara veio, não tem. Eu falei, amigão, tem aquele café coado? Aí o cara, tem. Eu falei, não, aquele coadinho, aí o cara, vou pedir aquele também café de fazenda, de vó, né? Esse que é o café. Esse café é bom pra caramba, né? Esse café de vó, né? Então, a primeira impressão, cara, ela impacta muito as pessoas, cara. Importante dica Outra dica. Primeira impressão. Olha o corte. Roupa. Gente, eu não sou estilista, eu não mando na vida de ninguém. Se você quiser atender de sunga, o problema é seu, né? Eu estou aqui para sugerir, uma mera sugestão. Gente, eu tinha uns 3 ternos quando eu comecei. Juntasse os 3 não dava meio. Não dava meio. Cara, mas eu botava o meu melhorzinho. E ia para reunião. Tá? Eu já tive reunião do cara abrir meu terno assim para ver qual... Brincando. Já virar gravata era clássico. Deixa eu ver essa gravata aqui. Tem uma galera assim, né? Então, cara... Não precisa ter dinheiro, mas você precisa se vestir de forma que as pessoas... Mas adequada, né? Precisa ser da marca, cada momento é Calvin Klein, essa marca, o quê? Passadinho, apesar que já estou todo amassado, a mulher já reclamou, essa roupa daí, eu falei, mulher, deixa comigo, isso aqui tá tranquilo, tá? Aí, carro, cara, eu lembro de eu tinha um Fiestinha,
tal. Eu lembro que eu fui numa reunião, o cara parou uma picape, que eu nem sei que marca era aquela, e por coincidência era o cliente da reunião, que a gente não se conhecia. A reunião fluiu maravilhosamente. Até hoje eu tenho a convicção que o cara não fechou comigo o carro do meu carro. Eu já ouvi o advogado falar isso. Não, tem que chegar num carro top, senão o empresário lá vai achar que eu não sou bem sucedido. E quem é duro? Você tem que projetar a imagem do sucesso. E quem é duro que está iniciando? Como é que faz? Vai de ônibus, desce um... Pega o hoje, a gente tem Uber. Pega um Uber Black. Ainda dá de onda não. Vem buscar tal horário. É investimento na carreira, né? Infelizmente é isso que a realidade é essa. Então, esse é Mas tem uma curva, a pessoa também não precisa sofrer por isso. Não. Então, não é desculpa para você não começar. Essa é outra questão também, a realidade. A realidade está muito longe, ainda mais no mundo virtual, a realidade está muito longe do que às vezes se prega, né? Eu falo outro dia eu estava vendo... Mas no universo Instagram, que é um universo paralelo. Nos bastidores que eu vi que veio um patrocinado, apareceu um curso de uma pessoa oferecendo como fazer o pela ordem, né? Uma coisa básica. Curso aí. Cara, ela estava querendo ensinar os advogados de que eles deveriam usar mais o pela ordem. Pela ordem, excelência. Pela ordem, excelência. E ela fazia uma cara de brava, pela ordem, excelência. Que aí ela dizia assim, não, vou te explicar aqui o direito. Aí eu falei, caramba, cara. E eu participo de sessão de julgamento direto, faço sessão oral. Ontem mesmo eu fiz um pela ordem. Você usou pela ordem lá? Caraca, foi influenciado aí. E ela falou que tá me ensinando errado, porque no mundo real, pela ordem, nunca vão deixar você fazer um pela ordem para explicar o direito. O direito o juiz sabe. É questão de eu, pela ordem que eu fiz, foi só porque eles não iam deixar eu fazer sustentação oral. Eu falei, pela ordem, excelência, houve um equívoco no registro, a Fazenda vai fazer sustentação oral, porque na chamada do processo dizia que a Fazenda não ia fazer. É assim, uma questão de fato. Júlio tocou num ponto aqui essencial. Segue a dica também, mesma coisa para inicial. Gente... Ainda mais na área tributária hoje, está muito melhor. Cara, o juiz vai conhecer o direito. Você não precisa colocar lá 30 páginas de jurisprudência e doutrina. 30 páginas. Ó, se esmere, sabe em quê? Na descrição dos fatos. Aí o juiz não sabe. Explique direitinho e seja claro e direto nos pedidos. O direito se presume que o juiz saiba. Se ele não souber... Você vai apelar, você vai agravar e lá já no colegiado, aí é quase que certeza que pelo menos um conhece do... Então, essa que o Júlio falou agora é essencial. Pela ordem, o cara vai querer dar uma aula pro juiz. Aula de PIS e COFINS, aula pro embargador. Eu fiquei pensando assim, cara, essa menina ia ser destruída pelos desembargadores. Embora os desembargadores sejam muito educados, mas assim... Mas de uma forma elegante, eles vão dar o recado. Eles vão dar o recado. Não, eu já vi o desembargador falou assim, doutora... A senhora já sustentou, só para esclarecer questão de fato. E ela ficou insistindo, não, pela ordem, excelência. E aí, quando ela fazia o pela ordem e o desembargador deixava ela falar, ela queria explicar o direito. Não, aí ele falou, não, excelência, doutora, a senhora já sustentou. A maioria, ícones da doutrina, que você cita, aí você vai querer dar uma aula. E primeiro, aquilo que a gente falou, da primeira impressão. Você já cai na... Tem coisa que não está escrito, não tem livro, gente, mas na prática você vai pegar, o Júlio lembrou de um ponto muito importante. Uma boa sugestão, assistir os julgamentos, né? Os julgamentos. Hoje em dia tá tudo online, você pode assistir online. Né, cara? Você cortês. Ali, agora vou pular daqui do Júlio. O procurador tá defendendo o dele lá, como você defende o teu. Não é pessoal. Cada um tem que cumprir o seu, e o juiz vai fazer o quê? A síntese dali de tudo e vai decidir. Aí eu até brinco, gente, em off, agora, vamos falar academicamente. Em off tá tudo gravado. Academicamente aqui, não, pô, isso aqui realmente, isso aqui não dá, isso aqui cola, né? Entendeu? Mas cara, pô, eu me amarro quando participo de simpósio, congresso, que tem procurador, cara, são visões ali distintas. Para quem tá ouvindo vai ser muito bom, até porque quando você ouve a argumentação do, entre aspas, adversário, te ajuda até você na tua própria argumentação. Então, são mitos aí que as pessoas tomam como verdade. Vou contar uma historiazinha rapidinho aqui. Um cliente que me indicado, ele falou, Cléber, eu tô querendo conversar contigo, fulano de tal me indicou, mas eu preciso de uma coisa urgente. Aí eu falei, pô, cara, tinha acabado de chegar em casa. Aí, coincidência, ele morava eu moro num bloco 4, ele morava no bloco 3. Eu falei, cara,
Dá para descer aí, bater Aí o cara me contou toda a história, estava com problema de ICMS, tal. Mas no final das contas eu descobri que o problema dele não era tributário. O problema dele era familiar. Ele estava com um filho recém-nascido e era o auge daquelas operações Lava Jato, do japonês da Federal, e a mulher dele estava, tu vai ser preso, tá devendo ICMS e tal. E ele estava na preocupação de qualquer momento bater lá, né? E ele com um filho recém-nascido. A primeira coisa é entender é o quê? Ouvir. Porque se você não... Lembra que eu falei o cara do direito do trabalho já vem com tudo pronto? Às vezes o cara do direito tributário recebeu uma auto-infração, ele nem sabe da onde veio aquilo. Então você que vai ter que ouvir para entender. E às vezes a motivação não é o tributo. Quando eu falei para ele, primeira, uma coisa eu posso te garantir. Isso aqui não é causa para prisão. Durma em paz. E a questão tributária aqui, a gente vai fazer a melhor defesa. Ele já fechou? Não, está fechado. Como é que é? E tal, como é que eu posso pagar? Aí ele me pediu um plus. Doutor, só te peço um favor. Eu falei, diga, você pode tomar um café? Eu já entendi. Ele queria que eu fosse na casa dele e falasse com a esposa dele. Só se for... Aí eu falei... Só se for de jacu. Café de jacu? Aí eu falei, lógico, tal, subi. A esposa dele tava, fez um café. Eu falei, olha, fique tranquila. O caso dele aqui não tem nada a ver com isso. E a defesa do tributo a gente já fechou. Vou fazer a melhor defesa para ele. E uma coisa eu posso garantir aqui para vocês. Durma em paz. Tal. Pô, depois o cara me ligou agradecendo que a mulher estava no ouvido dele. Então, é entender o quê? Que tem um ser humano com dilemas, com sonhos, com problemas por trás. Então, isso é estratégico também. Pensar na pessoa. Cara, eu tenho alguns clientes que viraram amigos. Assim, do cara viajar e trazer uma lembrança. Lembrou entendeu? de você, né? Cara, então isso é a vida, gente. Uma coisa eu sempre falo. Já perdi dinheiro, já perdi ação, não deu certo muita coisa. Você pensa que a primeira que deu, primeiro curso deu certo, que primeiro não é assim, gente. As derrotas ninguém conta, tá? Mas uma coisa é certa, uma coisa eu tenho convicção e posso falar até um pouco pela minha história aqui. Gente, vale a pena você se dedicar. E eu perco dinheiro, mas eu busco não perder minha reputação. O meu nome, que com tanta dificuldade, eu estou ainda começando a construir. Porque dinheiro eu perco aqui, ali eu posso recuperar. Mas se eu perder o meu nome, acabou. Eu vou ter que me reinventar em outra... Então fica a dica. Vai devagarzinho, começa. Não fica inventando dificuldade, problema e tal. Começa e vai ter erro, vai ter acerto. E se você perseverar, se você continuar, não será se... mas quando você vai alcançar o sucesso. Fica aí essa minha consideração. Bom, né? E como um bom marqueteiro, né? Quem não me segue no Instagram, Verdade. @kleberbarros.adv, não cometa o pecado de procurar com K, Kleber com C, kleberbarros.adv, Instagram também, YouTube também tem um canal lá, então vai ser um prazer tê-lo aí nas redes, vai ser um prazer e quero externar aqui agora vou falar de forma formal, né? Quero externar aqui a minha gratidão, minha alegria pelo convite e falando muito sério, gostei muito o papo que eu gosto de conversar sobre direito tributário, descontraído, mas na medida certa, né? Então, foi um prazer. Eu creio aqui que você é um dos pioneiros aqui. Eu vou poder colocar lá um TBT, lá no princípio eu fui lá nos tributos e direito podcast, porque tem tudo aí para se tornar uma referência, porque vocês trazem um tema sério, mas de forma leve e com certeza vai ajudar muita gente aí que está iniciando na carreira, pessoas que estão querendo atuar e com certeza vocês vão somar nessa democratização do direito tributário. Não é bicho de sete cabeças, dá para você atuar. Obrigado, pessoal. Muito obrigado.